Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos nos nossos 50 dias do Propósito Caminhada de Oração 2. Hoje é 10 de novembro de 2017, hoje é sexta-feira. Chegamos mais um final de semana que o Senhor nos dá a chance de descansar, de renovar as nossas forças, amém? Quando chega-se a segunda-feira, Ele nos dá a chance de refazer algumas coisas, né? De começar de novo, de investir novamente em algumas áreas da nossa vida. Bom, o tema de hoje é Coma o maná do céu. E nós vamos falar sobre esse maná que sustentou aquele povo ali no deserto. No Caminhada de Oração 1, eu falei sobre Jesus, seu pão da vida, né? Jesus é o nosso pão da vida. No Antigo Testamento, Deus sustenta o povo com esse pão do céu, mas no Novo Testamento, Jesus é a configuração desse pão do céu. E nós precisamos desse pão para vencer, para viver. Então vamos falar sobre o maná dos céus. Está em Êxodo capítulo 16, versículo 4. O contexto dessa história é o seguinte: depois que saiu o povo de Israel do Egito, né, que Deus libertou aquele povo ali do Egito, eles atravessam o mar e começam a sua peregrinação pelo deserto. E como ia ser, né, para sustentar toda aquela multidão? Era muita gente. E mulheres, homens, crianças, animais, né? Como ia sustentar aquele povo? Então o povo desesperou. De cara, eles já desesperaram, murmuraram contra os líderes Moisés e Arão, falando até que poderia ter morrido ali no Egito, era melhor o Senhor ter morrido, deixado eles morrerem ali, porque lá eles tinham carne e tinham pão com fartura. Então o Senhor disse para eles, no versículo 4, agora eu vou ler. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que eu farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então o Senhor começou a fazer cair esse pão, né, do céu todas as manhãs. Ele deu uma regrinha aqui, vou ler aqui, Êxodo 16, 20. O Senhor falou que eles tinham que colher cada dia. Aqui, ó, vocês têm que colher a sua porção diariamente, a cada dia. Não podia deixar para o outro dia, não podia desesperar, né? Eu vou encher isso aqui de pão para que não falta, e se não dava bicho. Então tá falando aqui no versículo 20, fala assim: eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Alguns deixaram o maná para a manhã seguinte, porém deu bicho e cheirava mal. E Moisés indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque vindo o calor ele derretia esse pão do céu. A não ser no sábado, porque os judeus, você sabe que eles guardam o sábado, é um dia que Deus falou para descansar, então eles não fazem absolutamente nada, né? Tenta fazer o mínimo possível. As mulheres judias não cozinham, então elas cozinham tudo um dia antes, né? Tem linha do judaísmo, que é mais ortodoxo, que eles não atendem telefone, eles não fazem compra, eles deixam realmente um dia para descansar, que em parte nós deveríamos aprender um pouco disso também, né? Às vezes nós deixamos as compras para fazer no final de semana, é, deixamos tudo para fazer no final de semana. Mas se nós tentássemos organizar um pouco mais a nossa rotina e deixasse menos coisa para o final de semana, mais tempo nós teríamos para descansar. É claro que eu sei que é complicado, né, irmãs? Nós vivemos num mundo corrido e às vezes sábado e domingo é o dia que nós realmente temos para fazer as coisas, né? Eu falo por mim mesmo, não tem, os últimos meses mesmo, eu tenho feito compra no final de semana às vezes, mas eu tenho tentado mudar isso, porque quando Deus fala as coisas para nós, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, se nós tivermos uma vida mais organizada, a gente vai conseguir ter mais tempo para descansar o nosso corpo e a nossa alma, o nosso espírito. Então, vamos lá. Aí ele falou que no sábado, que eles não poderiam fazer nada, então eles poderiam colher na sexta-feira, ele podia pegar esse pão e guardar para o sábado, mas era só esse dia, fora isso ia estragar.
E eu quero falar aqui como que era esse pão, como esse maná era, né? Era capítulo 16, versículo 30 e 31. Assim descansou o povo no sétimo dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro branco e de sabor como bolo de mel. Parece bom, né, irmãs? No 33, o Senhor disse para Moisés e Arão pegar um vaso, guardar esse pão do céu e colocar diante do Senhor lá na arca, lá no tabernáculo, guardar para que as gerações soubessem que Deus sustentou aquele povo com esse maná. No versículo 35 fala: E comeram os filhos de Israel maná por 40 anos, até que entraram em uma terra habitada, e comeram maná até que chegaram os limites da terra de Canaã. Então, eles comeram esse pão do céu até aquela época que eu contei daquela história de Josué, que eles chegaram para tomar posse das terras. Então, nosso Deus é um Deus que quer nos sustentar. Ele quer nos sustentar com o pão do céu, né? Ele quer nos sustentar com o trigo mais fino, com o mel saído da rocha. Quando a gente lê a história de Israel, a gente vê Deus não só com o pão do céu, mas com a água que brotava da rocha. A gente vê ele transformando águas amargas em água doce. A gente vê ele trazendo codornice, né? No versículo seguinte, aqui nesse mesmo capítulo 16, fala das codornices. Então, nosso Deus quer nos sustentar. O problema é que nós, muitas vezes, na nossa agitação, na nossa inquietação, no nosso medo da falta, né, a gente vai e toma a própria providência, na nossa própria força. E tanto é que os israelitas já queriam pegar pão para sobrar, pelo medo da falta. E a gente tem essa. É natural da gente, ser humano, esse medo da falta, né? Mas por isso que, quando eu estava falando ontem dos devocionais, da gente criar o hábito de ter devocional, o que que é que nós estamos fazendo quando nós estamos tendo devocionais? É só para ser uma coisa religiosa? Porque faz parte de ser cristão, então você tem que ter esse tempo com Deus? Não, é para nos ensinar, porque nós, seres humanos, temos essa tendência a pegar a rédea da coisa e querer fazer com as nossas próprias mãos. E Deus, quando ele separou um povo para ele, que o povo de Israel, ele estava separando aquele povo para ele, para ser um povo peculiar, um povo completamente diferente dos povos da terra, o alvo do Senhor é que eles fossem dependentes de Deus. Porque quando somos dependentes de Deus, nós vimos e vemos os milagres de Deus na nossa vida. Então nós precisamos aquietar a nossa alma e entender que Ele tem cuidado de nós. Mas nós estamos vivendo numa época onde os olhos não se cansa de se fartar de ver coisas, de desejar coisas, né? Então vamos ler o que Jesus disse para os discípulos. Quando Jesus enviou os discípulos para pregar, ele enviou dizendo que não era para esses discípulos levar nada, né? Então, vou ler aqui Lucas 22, versículo 35. A seguir, Jesus lhe perguntou: Quando eu mandei você sem bolsa, sem alforje, sem sandália, porventura lhe faltou alguma coisa? Nada, disseram eles. Eu amo, tem uma canção que fala isso, né? Porventura lhe faltou alguma coisa e fala nada. Então, se nós olharmos para a nossa vida, o básico, aquilo que realmente nós precisamos, o Senhor não tem deixado faltar. Eu lembro de uma época na minha vida, na vida da minha família, de muita dificuldade, né? Entre os anos 80, de 85, 87, até os anos 93, de muita dificuldade. Mas quando eu olho para trás, o Senhor nunca deixou faltar nada. Então Deus tem cuidado de nós. Se nós estamos com a alma aflita, inquieta, agitada, é porque nós estamos desejando outras coisas. E claro que nós podemos ter sonhos, sim, né? Nós temos que ter sonhos, nós podemos desejar coisas melhores, não é? Nosso Deus tem prazer em realizar coisas grandes, mas às vezes essas coisas têm tirado a nossa paz, né? Às vezes a gente fica olhando a grama do vizinho e nos matamos de trabalhar para ter uma vida parecida com a do vizinho, a de um familiar, de um amigo. E por isso que nos devocionais, irmãs, isso vai ser tratado na nossa vida.
né? Quando você começar a ler a palavra de Deus, Deus vai alinhando tudo dentro de você, Deus vai colocando, te mostrando quem é que você é em Deus, o que é que Ele tem para você e o que é que Ele quer de você. E aí você vai desenvolvendo a sua espiritualidade com o Senhor. E claro que eu não posso deixar de ler a história de um homem que eu amo, que é Elias, que comeu o pão do céu, né? Então Elias está no 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler aqui um pouco. Ele tinha acabado de vir de uma grande batalha, né? Onde ali ele venceu os profetas de Baal, e uma grande batalha. Mostrou ali o grande poder de Deus, ele era um homem de Deus. Então, eu vou ler aqui. Capítulo 19, versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel, Acabe era o marido de Jezabel, tudo quanto Elias havia feito, e como ele matou todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Façam-me os deuses como se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, assentou debaixo de um pé de zimbro, pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor que meus pais. Ele dormiu debaixo do pé de zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque o caminho será muito longo. Ele levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. Eu amo esse texto. Amo. Sempre que eu posso, eu cito esse texto. E especialmente nós, cristãos, né? É, além de todo o desgaste do mundo, além de todo o cansaço de todas as coisas, quando nós entendemos as coisas espirituais, mais é um fardo maior sobre nós, né? E então Elias estava passando esse momento de cansaço, né? Esse momento de que ele precisou fugir ali para salvar a sua vida, porque ele foi ameaçado de morte. E quando ele deita e dorme, Deus manda um anjo enviar ali para ele um pão do céu. Eu falo que é um pão do céu. E o anjo fala para ele: levanta, come. E ele levantou, comeu, e ali ele, cansado de novo, voltou a dormir. Às vezes, irmã, não é necessário a gente, não é somente uma vez que é necessário a gente comer o pão do céu. Por isso a gente precisa desse devocional, por isso a gente precisa dessa comunhão com Deus. É todos os dias, todos os dias. E nós não podemos guardar o pão do céu como estava ali em Êxodo, vamos guardar tudo para um dia só, né, para os outros dias, mas nós podemos guardar ele dentro de nós. Quando nós comemos, nós fazemos essa reserva espiritual, como foi com Elias, que comeu 2 vezes, e com a força daquela comida, eu amo esse texto, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Quando ele chega ali no monte de Deus, ele no final ali, Deus dá ainda estratégia para ele do que ele devia fazer. Porque depois de uma grande batalha, parece que ele já tinha chegado ao fim do ministério dele, né? Ah, chegou, já deu, já resolvi tudo que tinha que resolver, mas ele ainda tinha muita coisa para fazer. Tá falando, não, volta, você tem que ungir um rei, você tem que ungir um profeta. Então, o Senhor tem coisas para nós fazermos na nossa vida. Talvez se você está cansado devido à idade, né? Eu já falei isso no outro devocional das fases da idade, que chega uma hora que a gente começa a ficar cansado. A vista da gente começa literalmente, né? A vista da gente começa a ser afetada e a gente começa a ter uma visão meio deturpada da gente. Ai, será que tem mais coisas para eu fazer? O que que eu vou fazer? Né? A gente fica meio perdido na nossa fase de idade. Mas se nós comermos todos os dias o pão do céu, com a força daquela comida, nós vamos conseguir chegar aonde Deus quer que nós chegamos. E
Principalmente nós cristãos, tem muitos cristãos cansados das batalhas, muitos cristãos desgastados, muitos cristãos sem esperança, sem vida, né? Que tá assim, tá um fio de desistir de tudo. Talvez não desvia, não vá viver no mundo, não vai, mas eles estão cansados. Você vê que está faltando vida, né? Tá caminhando com o Senhor arrastado, por como é que eu vou falar? Costume, né? Vai arrastado para a igreja, sem vida, mas eu tenho que estar lá, porque eu tenho que ser mais um na igreja. E não é isso que Deus quer, né? Deus quer que nós sejamos, assim, um povo fervoroso, um povo cheio do Espírito Santo, um povo com vida, um povo com alegria, um povo que vai tocar multidões, né? Então nós precisamos ter essa vida de Deus. E essa vida de Deus ela vem quando nós comemos o pão do céu. Eu não vou falar muito sobre Jesus hoje, porque eu já fiz esse devocional do primeiro que o pão, Jesus é o pão da vida, mas não tem como não falar que ele é o pão da vida, né? Então, Jesus é o nosso pão, né, que foi moído ali por nós, ele está à nossa disposição. Então, coma do pão do céu. E o pão do céu também é essa palavra que tem esse sabor como bolo de mel. Nosso Deus é maravilhoso, Ele quer nos sustentar. E quando nós comemos coisas espirituais, ela vai entrando para todo o nosso corpo, ela vai alinhando tudo que precisa ser alinhado, ela vai trazendo cura para nossas vidas, para as nossas emoções. Eu estou lendo um livro sobre, é um livro meio, um linguajar meio médico, e ela fala que as enfermidades, elas são geradas por sentimentos que nós vamos guardando, né? Pequenos sentimentos que às vezes a gente acha que não tem nada a ver. Ela estava falando sobre uma pessoa que não sabe se posicionar, não sabe dizer não, uma pessoa que sempre está com medo das outras pessoas lhe rejeitar, então por isso elas aceitam tudo. E coisas que realmente a gente vive, né? Essa mulher ela é especialista em menopausa e, e ela está falando sobre envelhecer bem. Então, ela estava falando que esses sentimentos de ansiedade, de aquele sentimento, o que que a outra pessoa vai pensar, tudo isso vai gerando coisas ruins que vai degenerando as nossas células. Então, irmãs, por isso nós precisamos do pão do céu, para que ele entre no nosso espírito, no nosso corpo, alinhe todas as coisas, para a gente ter um envelhecimento saudável, né? Claro que ninguém está livre de ficar velho, ninguém está livre de morrer, mas o que nós podemos fazer para termos uma vida equilibrada e uma qualidade de vida melhor, nós temos que fazer. E nesse mundo de hoje, onde todo mundo corre para muitas coisas, e isso está gerando essa ansiedade dentro de nós, né? Eu quero que a gente lembre sempre dessa palavra de Jesus. Porventura lhe faltou alguma coisa? Quando nós começarmos a estar inquieto com alguma coisa, né? A gente às vezes está inquieto querendo uma casa maior, querendo um carro melhor, querendo fazer umas viagens bacanas. Isso é bom, mas isso não pode gerar em nós uma inquietação a ponto da gente murmurar contra o Senhor como o povo de Israel fez. Deus tirou eles do Egito, eles eram escravos, eles estavam ali sendo escravizados. Chegou um ponto que Faraó falou para eles: Olha, eu não vou dar o material para vocês fazerem os tijolos, vocês vão ter que se virar, mas eu quero ainda a mesma produção que está sendo. Então Deus libertou aquele povo, falou: Olha, eu vou fazer de vocês cabeça, vou dar terras para vocês, mas eles murmuraram no primeiro momento. Ah, melhor é se fosse Deus deixar a gente morrer lá no Egito mesmo, porque lá tinha panela de carne, tinha pão à vontade. Então, assim, Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida, mas a gente preso ao olhar do mundo, né? A gente olha para o mundo e vê que a gente às vezes não está acompanhando o mundo, não está acompanhando as gerações, aí a gente às vezes fica frustrado e perde as maravilhas do Senhor na nossa vida. Vamos ler Salmo 78, Salmo 78, versículo 23 a 25. Nada o bastante, ordenou as alturas e abriu as portas do céu. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhe deu cereal dos céus. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhe ele comida a fartar. Então o Senhor, ele enviou esse pão do céu para nós. E está à nossa disposição para nós comermos todos os dias. Todos os dias.
Vai pouco a pouco, irmãs. Vai pouco a pouco que a força do Senhor vai entrando dentro de nós. E eu desejo que vocês entendam isso, né? Nós estamos chegando no final do propósito. Meu coração está bem alegre, feliz por concluir. Eu amo concluir as coisas. Eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência. Eu posso tardar, mas eu não falho, não. Eu não gosto de coisas que não se conclui. Eu gosto de concluir as coisas. Então, estou muito feliz que nós estamos chegando ao fim desse propósito. Falta apenas 2 dias e eu desejo que o Senhor fale conosco, continue falando conosco e que vocês tenham uma vida assim plena, leve, suave, né? Descansada, porque esse é o. Eu não sei se eu tô ficando uma velhinha meia zen, né? Eu tenho 40, mas eu acho que eu já tô ficando. Eu tô sentindo que eu já tô com 70, assim, meia zen. Outro dia eu comentei alguma coisa de ginástica, eu não lembro o que que é, e uma pessoa comentou comigo assim: você não levanta aí e parte para uma ginástica para você ver não se você chega. Ah, é uma velhinha. Eu botei uma velhinha dançando, alguma coisa assim. E uma pessoa falou assim: você não levanta e vai fazer uma ginástica para ver se você vai chegar lá dessa maneira, que eu estava elogiando a velhinha, de estar com aquela força toda. E eu falei assim: Ixi, minha filha, se tem uma coisa que eu não quero é chegar uma velhinha desse jeito. Eu acho bacana, mas eu sou das velhinhas da cadeira de balanço com um chazinho e um livrinho. Eu quero é paz de espírito, eu quero a minha mente sã. É lógico que quem tem um corpo bacana, né, e tem aquela energia toda, maravilha. Mas eu, na minha natureza, quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu entendo que Ele nos quer mais tranquila. Né? Não estou dizendo que a gente não pode ser, irmãs, uma pessoa energética, isso é da natureza da pessoa. Tem gente que já nasce assim. Eu não tenho essa energia toda para tudo isso. Eu prefiro paz e tranquilidade. Então, que nós possamos comer o pão do céu, tá bom? Para que a gente venha ter essa vida mais tranquila, mais satisfeita dentro de nós mesmos, para a gente não ficar correndo atrás de vento. E que nós possamos descobrir nessas encontros com o Senhor todos os dias. O maná está ali à nossa disposição todos os dias. E cada um tem que pegar a porção do dia. Tem vezes, irmãs, que Deus tem algo para falar com você naquele dia. Algo que vai tocar a sua vida naquele dia. E se você deixa essa oportunidade passar, você perdeu a oportunidade de desfrutar daquele maná daquele dia. Por isso, essa necessidade de estar constantemente com o Senhor todos os dias. Mesmo que a gente não tenha esse tempo, né? Vai chegar uma hora que, quando a gente quiser, Deus vai gerar esse tempo para a gente estar com Ele. Que é como eu falei, quando você quer, Deus trabalha em volta de você em todas as coisas para que esse tempo chegue nas suas mãos para você usar para Ele, sim. Mas se você ainda não tem esse tempo, tenha esse encontro com Deus dentro de você, aonde você estiver, dirigindo, lavando roupa, fazendo comida, Ele está dentro de você. Basta você acessar esse poder que está dentro de você. Basta você começar a conversar com Ele para que todo o ambiente seja envolvido da glória de Deus e você começa a sentir essa presença de Deus e desfrutar desse maná do céu. E esse maná é maravilhoso, é doce, é como um bolo de mel. Então Deus quer adocicar a nossa vida, tá bom? Então tenha um bom final de semana, que o Espírito Santo complete a mensagem no coração de vocês e vamos com a graça de Deus. Amém?